Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos bem-vindos ao nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESEL. Foi fundado por mim, Marcelo Paes Barreto, desde 1968, estudando as obras seguras, principalmente as obras básicas, 5 obras básicas que deram origem a partir de 1857, 18 de abril, que deram origem à doutrina dos espíritos superiores, ao espiritismo, ao Consolador prometido por Jesus. Jesus Cristo falou no Consolador prometido. E isso está registrado no apóstolo João. O Espiritismo veio, na verdade, conforme Jesus anunciou, para complementar o cristianismo primitivo, para explicar de forma didática, pedagógica, filosófica, ou seja, a busca, o trazimento da verdade, para que essa verdade possa serenar os seus ânimos, os nossos ânimos, para estudarmos as leis de Deus, compreendê-las, entendê-las, assimilá-las, trazer para dentro de forma inteligente e raciocinada. E aí dentro edificarmos o reino de nosso Criador, o reino de Deus, com todos os seus ensinamentos, para que esses ensinamentos colaborem na hora das nossas decisões, na hora da utilização do discernimento, da inteligência, da fé raciocinada, do livre-arbítrio, para que as nossas decisões sejam sempre no caminho do bem, no caminho do acerto, de acordo com as leis de Deus, com as leis naturais feitas por Deus. Queridos amigos, hoje eu digo para vocês com toda a firmeza pedagógica da minha vida, 40 anos de professor, 40 anos de defensor público estadual. Nasci numa família em cuja biblioteca em casa tinha mais de 5.000 livros, aonde meu pai sempre falava para todos nós: só o conhecimento liberta-nos dos caminhos errados. O conhecimento da verdade nos mostra, se for muito bem edificado aqui dentro, nos mostra o caminho, sempre caminho certo a ser seguido pelos filhos do Criador, pelos filhos de Deus. Esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o livro mais completo existente hoje na face da Terra, com todas as obras do cristianismo, lá desde os mandamentos, todos os evangelhos de Jesus, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos escrito por Lucas e as obras básicas trazidas sob os cuidados do codificador Allan Kardec, mas escritas pelos espíritos superiores sob a supervisão do Espírito de verdade, autorizados por Jesus. Aqui está o maior tratado de reforma íntima que pode existir na Terra. Mas para isso ele precisa ser lido de 1 a 4 horas por dia, todo dia. Ele precisa ser lido, compreendido, estudado, entendido, assimilado e principalmente praticado. E para conhecê-lo, não adianta uma leitura corrida. Ele precisa ser estudado de 1 a 4 horas por dia, como se fosse num colégio. E às vezes precisamos lê-lo 5 vezes numa encarnação,
6 vezes. A coisa é seríssima, porque está falando da nossa criação e do nosso caminhar para a perfeição. Hoje eu quero trazer uma meditação muito profunda do capítulo 17º do Evangelho, desse Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero trazer para a nossa reflexão o capítulo Sede Perfeitos. E é nesse capítulo que nós vamos encontrar um texto escrito por Allan Kardec. Foi autorizado a ele escrever esse texto. Ele escreveu esse texto, portanto, há mais de 160 anos atrás, na França, em Paris. E vejam como esse texto está atualizado. É de uma seriedade e de uma profundeza gravíssima. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Você só vai saber o que é justiça estudando essas obras que nós acabamos de mostrar aqui. Você só vai saber o que é justiça compreendendo de forma pedagógica as leis de Deus. Respeitando de forma pedagógica as leis que estejam em vigor no Estado democrático de direito do país onde você mora. Segui-las à risca, porque ninguém tem liberdade fora das linhas das leis naturais e das leis do Estado democrático de direito. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, a lei de amor que você vai aprender aqui. Amar ao próximo como a você mesmo. Se você grita com o próximo, é sinal que você grita com você e, logicamente, você não ama nem a você nem ao próximo. Se você é um baderneiro, faz baderna, segue na política qualquer engraçado que apareça, você também não sabe o que é justiça, amor, porque você está ajudando a bagunçar a sociedade em que você reside, que deveria ter a sua contribuição para ser uma sociedade civilizada, porque só é civilizada se seguir educadamente as leis. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade. Caridade com você, respeitando todos os seus princípios. Caridade com o próximo, respeitando todos os direitos fundamentais da pessoa humana. Educação, tolerância, saber conversar, dialogar, saber ouvir, saber falar. Na sua maior pureza, ele se interroga a consciência sobre seus próprios atos. A si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa dele. Vejam que profundeza de lição. Se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez aos outros tudo o que desejaria que lhe fizessem. Meus amigos, é muito emocionante estudar isso aqui. Eu já leio esse texto há mais de 40 anos. E ainda estou no início do aprendizado. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. O verdadeiro cristão é aquele que passa a saber quais são as leis de Deus, quais são as linhas básicas que Deus quer que nós sigamos. Estão aqui registradas.
desde os mandamentos de Moisés até os dias de hoje. Estão aqui à disposição de quem quiser, da religião que quiser. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. E se lhe submete à vontade em todas as coisas. Quem tem fé raciocinada em Deus, nas suas leis, nos seus ensinamentos, é sempre cumpridor de todos os seus mandamentos. Mas um cumpridor consciente, responsável. Um cumpridor que está sempre submetido às suas leis. Tem fé no futuro, porque sabe que a vida continua. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Este é um dos assuntos fundamentais para que nós saibamos ter fé raciocinada, fé em Deus, que nos criou simples e ignorantes, sem saber, mas com todas as potencialidades para nos matricularmos na escola, na sua escola, e chegarmos à perfeição pelos nossos próprios esforços, sem escravidão a nenhuma religião nem a nenhuma política. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações importantíssimas e as aceita sem murmurar. Estudar faz com que você compreenda a razão pedagógica da dor, da expiação, da prova difícil, das desilusões, dos contrastes da vida, das doenças gravíssimas que surgem de repente, ou porque estamos a procurando há muito tempo, pela nossa negligência em não saber viver direito. Possuído do sentimento de caridade e de amor, sentimento de caridade e de amor, que ele só vai aprender se estudar de 1 a 4 horas por dia, todo dia, durante 30 anos. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, esse é o responsável, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. O homem de bem é bom, humano. O homem de bem é bom porque estudou e compreendeu e pratica as leis. É humano porque sabe que é irmão de todos e que deve tratar a todos com respeito como irmãos, procurando sempre a paz que atinja a todos em conjunto. E benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, nem de diferenças de escolhas sexuais. Porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras.
Respeitar é ouvir com respeito, com educação. Claro que dialogar, mas respeitar. Sempre a educação é a base do respeito. Então, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Em todas as circunstâncias. Toma por guia a caridade, por isso ele tem que estudar muito para saber o que é caridade. Tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Falta o dever de amar o próximo. Não alimenta ódio. O homem de bem não alimenta ódio, porque ele já sabe o que é o amor. Mas é um amor estudado, não esse falado em palestras. Não, é um amor estudado, compreendido, assimilado e trazido para o seu bojo, aonde ali fica gravado e ele está sempre raciocinando. Daí a fé raciocinada, a fé concreta, a fé segura. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Perdoa e esquece as ofensas. É indulgente para as fraquezas alheias, não vê os defeitos dos outros, porque sabe que também necessita de indulgências e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra àquele que se achar sem pecado. Nós precisamos estudar para entender e botar isso em prática, parar de atirar a pedra dos outros. Nunca se comprais em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Ou seja, como ele está estudando sempre de 1 a 4 horas por dia, refletindo, pensando, se organizando melhor, ele todo dia sobe um degrauzinho, verificando que está se melhorando, está se educando, está sendo mais cordial, mais tolerante, respeitador, colaborador para com seus irmãos em tudo que possa fazer. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe retirado. E ainda mais, no caixão, porque todos vamos passar pelo fenômeno da morte. No caixão não tem gaveta, nem para levar joias, nem para levar colares de brilhantes, de diamantes, de dinheiro, de coisas materiais, de roupas. Na verdade, não levamos nada a não ser as nossas obras, que foram boas de um lado, e também levamos as que foram ruins. Aquelas que são defeituosas
e que vão ser motivo de estudos no mundo espiritual para programarmos as próximas encarnações com a finalidade de retificar aqueles erros, ressarcir os danos e nos endireitar de uma vez por todas, sempre dentro das linhas das leis de Deus e das leis do Estado Democrático de Direito que estejam em vigor. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas. Tudo na nossa vida está sendo anotado, tudo, até o que você pensa no quarto fechado. E depois da morte nós vamos ter que revisar tudo. Separar o joio do trigo. E programar novas encarnações, aonde vamos ter que acertar tudo que fizemos de errado. Nada fica fora da justiça divina. Nada fica fora da justiça divina. Por isso que é importante ler e estudar as leis de Deus. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Vejam hoje o mundo de hoje, como que nós estamos fazendo isso, direta e indiretamente. A metade da população brasileira não tem um café da manhã para tomar. Os jovens não têm, às vezes, um tostão para comprar um brinquedo, nem um lápis, nem um caderno, e muito menos acesso à escola. 100 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável, nem à rede de esgoto. E ainda somos o país que mais se mata por revólver e faca no planeta Terra. Ainda somos o primeiro consumidor em drogas ilícitas. Ainda somos o primeiro consumidor no álcool, que faz tanta bobagem nesse mundo material. Os vários tipos de bebida. Ainda somos o primeiro ou o segundo país que mais se mata as mulheres, o feminicídio. Somos o primeiro país do mundo que se mata as pessoas que fazem opção sexual. Vejam, não respeitamos a cor. Ainda somos muito racistas em todos os sentidos. Cadê a pátria do Evangelho? Para você ter pátria do Evangelho, você tem que estudar e saber o Evangelho na ponta da língua. Você tem que cursar a escola primária, o ginásio, o científico, a faculdade aqui, não para ter títulos, mas para ser um trabalhador do Evangelho de Jesus Cristo, um trabalhador, filho de Deus, trabalhando, zelando pela obra divina, que é dele e não é nossa. Tudo aqui é emprestado a nós, porque estamos temporariamente numa escola, no planeta Terra, numa escola em que viemos como alunos reprovados para estudar de novo, aprender a lição, retificar os erros, ressarcir os danos causados aos nossos irmãos e semelhantes e procurar de uma forma séria, responsável, nos enquadrar nas leis de Deus e nas leis do Estado Democrático de Direito que estejam em vigor.
O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos. O homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. O homem de bem, ele estudando de 1 a 4 horas por dia, todo dia, para o resto desta vida, ele começa a ser consciente das suas responsabilidades. Ele toma consciência do que é que Deus fez para todos nós, como que Deus organizou os planetas, as vias lácteas, o planeta Terra, como que ele nos criou como seus filhos, como que ele nos forneceu a inteligência, o raciocínio, o discernimento, o livre-arbítrio, mas também nos forneceu a responsabilidade por todos os nossos pensamentos, por todos os nossos atos. E criou uma lei de justiça, uma lei de causa e efeito, em que todos nós estamos submetidos. Vejam, senhores e senhoras, meus amigos, minhas amigas, vejam o que Allan Kardec, o professor, o pedagogo, aquele que escreveu vários livros na França e foi aluno, um dos melhores alunos de Henrique Pestalozzi, na cidade de Yverdon, na Suíça. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce, por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Allan Kardec, o nosso codificador, depois de estudar muito, de várias encarnações estudando, trabalhando, procurando compreender melhor os ensinamentos de Deus, ele consegue escrever esse texto maravilhoso, que eu já leio há 40 anos e que ainda não consegui enxergar todas as entrelinhas, todos os recados pedagógicos que ele aqui colocou. Mas continuamos firmes e passamos a dividir essa vontade com todos vocês, que estudem as leis de Deus, que estudem as leis do Estado Democrático de Direito, que se eduquem para cumprir as leis, que se eduquem para serem homens bons, honestos, direitos, respeitadores, educados, serenos, pacíficos, e passem a ajudar a vocês, a nós, cada um ajudando a si e também ajudando aos próximos a nós, ao mundo, para que o nosso querido Brasil, nosso mundo, seja o mundo da pátria do Evangelho, um mundo regenerado, que se possa respeitar a tudo e a todos, que se possa viver feliz, que se possa ver a luz da felicidade saindo de dentro de nós através do cumprimento dos verdadeiros deveres de um cristão de verdade. Muito obrigado pela atenção, muita paz e que procuremos
a partir de hoje, a conhecer as obras seguras e a buscar tirar delas com dignidade de estudante, de aprendiz, responsável, consciente, tirar delas os ensinamentos verdadeiros, para edificarmos dentro de nós o verdadeiro trabalhador do Evangelho, o obreiro do Senhor, o cumpridor dos deveres, o dinamizador da paz. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela atenção dada ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, porque tudo que foi falado aqui por Allan Kardec está ligado ao mundo jurídico divino e ao mundo jurídico da sociedade civilizada que vivemos, ou que vai ser um dia ainda civilizada. Muito obrigado ao nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. Tudo de bom. Obrigado pela atenção. Muito bons estudos nos livros seguros.